capítulo 2. Tito, capítulo 2. Está depois de Timóteo. Carta a Tito, capítulo 2, verso 11 em diante. Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Santo Deus, nosso Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor fez para a Tua inteira glória, Pai Santo. Teu povo se reúne ao redor de Ti nesta noite, em todas as partes do mundo, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer que Tu és nosso Deus, nós te amamos, Pai, e para pregar a Tua palavra, para que essa possa trazer salvação, possa trazer, Senhor, firmeza, convicção, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada coração desta noite. Pedimos por tudo, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos pregando acerca da graça de Deus. Às vezes temos ouvido a seguinte expressão: a salvação é de graça. Não está correto quem assim fala ou quem assim entende. A salvação não é de graça, ela custou um alto preço. Acabamos de cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que possamos ser um. A salvação não é de graça, não foi de graça, mas a salvação é pela graça de Deus, pelo favor que Deus concede aos perdidos, sem que haja por parte desses merecimento. O grande segredo da salvação é exatamente este: que Deus procura salvar pessoas que não merecem. Não há nenhum tipo de mérito, não há nada que uma pessoa seja ou faça para obter a sua salvação. Por isso a salvação é pela graça, porque ela excede, ela vai além da nossa imaginação, porque Deus concede a maior de todas as bênçãos, que é a salvação da vida, a pessoas que não têm mínimo de merecimento. Quando chegamos na carta de Tito, ou na carta escrita a Tito, nós encontramos e observamos aqui os benefícios da graça de Deus. Esta carta foi uma carta pessoal, não foi endereçada para uma igreja, foi endereçada para um pastor, para um obreiro de Deus que anunciava a palavra do Senhor
E esta carta foi direcionada a ele. Paulo escreveu esta carta para o seu amigo, pastor Tito, bem como escreveu para o seu amigo Timóteo e para o seu amigo e irmão em Cristo, Filemon. Então, as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon, são cartas pessoais que Paulo escreveu para confortar, para ajudar, para, de alguma maneira, participar do ministério desses colegas. Paulo era um homem que amava a obra de Deus e ele tinha como costume ajudar pastores, pastorear pastores. Que bom quando encontramos pessoas que cuidam de nós. Disse que pastor é um homem muito solitário. Ele não faz parte do rebanho. Em determinado sentido, ele pastoreia o rebanho, mas ele é solitário. E Paulo sentia isto na vida dos seus amigos, e ele procurava confortá-los, procurava ajudá-los, procurava estar com eles em seus ministérios. Paulo pastoreava a grande cidade, ou na grande cidade de Éfeso. Paulo era pastor em Éfeso, uma cidade muito grande, uma metrópole, enquanto Tito trabalhava numa ilha. Tito era pastor numa igreja numa ilha, a ilha de Creta. Essa ilha grega tornou-se muito famosa no mundo antigo por causa de uma lenda. Havia uma lenda sobre uma fera que morava naquela cidade e que essa fera se alimentava de pessoas. Era um humano com cabeça de touro, e esta fera então morava no labirinto, e todo homem que entrava naquele labirinto era morto por ela. Havia essa fama, e a cidade de Creta era uma cidade muito visitada por pessoas. Era uma cidade muito importante, mesmo sendo uma ilha grega. Ainda hoje existe essa ilha. Tito era pastor dessa igreja, e Tito era um cidadão grego. Ele era um crente que aceitou Jesus Cristo, certamente que ouvindo a pregação de Paulo. Tito tornou-se um missionário e serviu a Deus andando com Paulo em missões de pregação, de fundação de igrejas. Provavelmente ele ajudou a fundar a igreja em Corinto, outra cidade grega. É provável que Tito, Timóteo e Filemon, que se tornaram missionários e pastores, todos foram ganhos por Paulo para a fé. Paulo provavelmente era o pai da fé de Tito, bem como Timóteo e Filemon. E Paulo então tinha um prazer muito grande em ter aqueles convertidos do seu trabalho, anunciando com ele o evangelho da graça de Deus. Paulo considerava Tito como um companheiro e um colaborador. São duas qualidades que Tito mostra. Ele era companheiro, aquele que anda junto, que caminha junto, que opera junto com o companheiro, mas também ele colaborava com a obra de Deus. Ele era um homem ativo, era um homem dedicado e consagrado, e através dele a obra de Deus fluía. Pessoas conheceram Cristo por causa da obra, da vida, do testemunho e do ministério de Tito. Os moradores de Creta, dessa cidade onde Tito era pastor, não eram pessoas de fácil lidar.
não tinham costume de se submeter a Deus, nem à palavra de Deus, nem aos pregadores. O jovem pregador, Tito, estava muito desanimado naquela igreja. Ele estava muito triste e desanimado com aquele ministério, porque a igreja não mostrava interesse em aprender de Deus, em viver uma vida cristã conforme aquilo que a Bíblia ensinava. Então Tito estava desanimado, assim como Timóteo também mostrou-se desanimado em seu ministério. Mas Tito tinha uma qualidade superior a Timóteo. Tito, ele era muito mais vívido, e Tito não era doente. Timóteo era doente. Grandes homens de Deus tinham dificuldades de enfermidade. Paulo era um homem muito doente, e Timóteo também tinha sérios problemas na área do estômago, que o afligia, que o deixava às vezes desanimado e deprimido. Paulo esteve em Creta. A Bíblia mostra ele visitando essa ilha e pregando o evangelho nessa ilha. E ao sair da ilha, ele deixa Tito com uma missão. A missão de Tito era tratar dos problemas dentro da igreja, enfrentar os problemas que a igreja enfrentava e ajudar os irmãos a vencer as dificuldades. Então chegamos aqui em Tito, capítulo 2, verso 11, onde o apóstolo Paulo vai tratar com ele do assunto talvez mais importante da carta: o que estava acontecendo ali naquela igreja, na cidade ou na ilha de Creta. Os judeus, os falsos pastores, estavam causando uma grande confusão no meio da igreja. E a confusão básica era esta: estavam ensinando o povo da igreja que deveriam juntar a graça de Deus com os rituais praticados pelo judaísmo, que os crentes deveriam praticar sacrifícios, cumprir alguns quesitos da lei, que o evangelho não poderia ser simplesmente uma coisa de crer, mas algo de fazer. Então Tito teve que enfrentar esses falsos mestres, porque eles conseguiram entrar no coração do povo. Eles estavam progredindo no meio do povo de Deus. Os falsos obreiros estavam crescendo, estavam tomando posse da igreja. Alguém disse que os falsos pastores, os falsos obreiros prosperam, crescem quando o povo não é cuidadoso com a palavra de Deus e tem o coração voltado para o mundo. Por que a Igreja Universal cresce tanto? Por que a Igreja Mundial cresce tanto? Por que a Internacional da Graça, isso no conceito brasileiro e fora o que vem por aí por fora, em outras nações, por que esses obreiros, essas denominações crescem tanto? Quando o estudo acurado, o estudo mais aprofundado sobre a teologia, a doutrina, a mensagem que eles pregam, é uma mensagem puramente mundanizada, voltada para o interesse do homem. O centro da mensagem é o bem-estar humano. O homem que não pode sofrer, o homem que não pode passar por dificuldade, ele tem que se rebelar, se possível até contra Deus. Senhor, eu não aceito, eu não admito que eu sofra, que eu passe por dificuldade.
Esta é a mensagem dessas igrejas com tendência neo-evangélicas. Mas as pessoas correm, afluem para lá com uma vontade muito grande. Por que isto acontece? Porque muitos crentes não têm cuidado com a sã doutrina, não querem se submeter à palavra de Deus, têm o coração voltado para o mundo, e nesses lugares, nessas igrejas, encontram um ambiente propício, um ambiente desejável, um lugar onde nada lhe é cobrado ou imposto. Assim o mal prospera quando o povo não é cuidadoso com as coisas de Deus e tem o coração voltado para o mundo. E isto estava acontecendo em Creta, na igreja de Tito. Um estudo mais acurado desta carta a Tito vai nos mostrar, irmãos, que ela é quase um resumo da carta de Paulo a Timóteo. É quase um resumo. O que Paulo escreveu a Timóteo, ele escreve a Tito, acrescentando algo, inibindo algo, mas são muito parecidas essas cartas. Então nós vamos ver nessa carta e no texto que nós lemos, o que esta carta nos apresenta acerca da graça de Deus, que estava sendo bombardeada com os princípios do judaísmo. Primeiramente queremos considerar o que o judaísmo ensinava para o homem se aproximar a Deus, ou para Deus ter aproximação ao homem. Todas as pessoas deveriam sacrificar. Então o sacrifício, oferecer um animal perante Deus, era a maneira de se aproximar a Deus, era a maneira de se obter o favor de Deus, segundo o judaísmo. Ofertas, rituais, cerimoniais, onde o homem lançava sobre a oferta o seu próprio pecado e levava aquele animal para lhe substituir. Essa era a teologia do Antigo Testamento, a teologia do povo hebreu, em suma. Mas a graça, o Evangelho da graça, diz não. Todo sacrifício que possa agradar a Deus, que possa contentar a justiça de Deus, já foi praticado por Jesus Cristo. Jesus morreu por nossos pecados, de sorte que não resta mais sacrifício. Não existe mais lugar para o bode, para o cordeiro, para o touro, porque Jesus Cristo já ofereceu-se a si mesmo como oferta a Deus. E Deus aceitou de maneira definitiva aquela oferta, não havendo mais necessidade. Então, pela graça de Deus, nós nos aproximamos a Ele, confiando na eficácia, no sacrifício de Jesus. Quando aceitamos Cristo como Salvador, estamos dizendo em nosso coração: eu acredito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito que lançando nele a minha fé, eu sou salvo. Mas o judaísmo estava entrando na igreja, levando aqueles irmãos para praticarem atos que não são de acordo com o Evangelho de Cristo, nem o Evangelho apostólico pregado pelo povo de Deus. Tito deveria, acima de tudo, pregar a sã doutrina. Essa palavra sã vem do termo sadio,
Existe uma doutrina sadia, boa, fundamentada na palavra de Deus. Uma doutrina que edifica, que é real, que é abençoadora. Mas existe uma falsa doutrina, existe um falso ensino, que muitas vezes vem mascarado no meio da sã doutrina. Aqui e acolá algo diferente, uma palavra diferente, que colocada no meio da verdade fica desapercebida, mas que causa profundo prejuízo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tito deveria pregar a sã doutrina, a doutrina verdadeira, sadia, ao contrário dos falsos mestres, que pregavam uma doutrina misturada, lei misturada com a graça, como é comum ao catolicismo romano, por exemplo, e como é observado na igreja adventista do sétimo dia. O romanismo, a igreja católica romana, ela faz um sincretismo, uma união entre graça e lei. A pessoa, para se aproximar a Deus, não somente basta crer, mas ele precisa fazer muitos rituais, ele precisa praticar várias cerimônias, ele precisa de muitas coisas para chegar a um estágio de ser aceitável a Deus. E se ele passa pela vida sem participar desses sacramentos, ele vai para o purgatório. E esse purgatório é um lugar onde ele vai ficar por um tempo indeterminado, até que alguém na terra se lembre dele e reze missa em memória dele, e missa em memória dele, e faça obra em memória dele, para que essas obras feitas por alguém na terra possam de alguma maneira cair na conta de quem está no purgatório. Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Catolicismo Romano. Eu tenho esse livro ainda hoje, e conta que um certo Papa, um Papa que é a maior autoridade católica romana, ele foi e ele caiu no purgatório. E ele caiu no purgatório e ele ficou lá 500 anos nesse purgatório. Depois de 500 anos foram ver a ficha dele. Tudo que foi feito é a intenção da alma dele, foi feito na terra. E chegou-se à conclusão que tudo que foi feito em 500 anos em função dele, em benefício dele, enquanto dentro do purgatório, havia sido suficiente para livrar a ponta do dedo dele do fogo do inferno. Imagine aqui, ele só tinha livrado disso aqui. O Papa. Agora imagine um cara que não é nem católico direito, né? Imagine quantos milhões de anos ele vai precisar para tirar a mão do inferno. Você realmente quer acreditar num sistema desse? Você quer empenhar a tua vida, a tua salvação, a tua eternidade num sistema que não garante nada a ninguém? Ao invés de abraçar o evangelho da graça, que aponta claramente que Jesus salva, Jesus dá a vida eterna ao que crê. Tito deveria pregar a sã doutrina, e todo obreiro de Deus deve estar comprometido com a verdade, independentemente do que as pessoas vão pensar sobre isto. Nosso objetivo é sempre fazer a vontade de Deus. Em Tito 2,11, portanto, nós lemos talvez um dos versículos mais extraordinários da Bíblia. Eu pessoalmente, eu gosto muito desse versículo.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as criaturas, a todas as pessoas. Que grandiosa é esta afirmação que nos fala dessa graça de Deus, desse favor que não merecemos, mas que Deus estende e derrama sobre todos. No mundo tão divisionário, no mundo que coloca rico aqui, pobre ali, inteligente ali, pessoas sem inteligência para cá, um mundo que divide tanto. A Bíblia diz: a graça de Deus é derramada sobre todos os homens, todas as pessoas. A graça de Deus não faz acepção. Todo aquele que confessar Jesus como Salvador será salvo. A graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Paulo está expandindo no verso 11, está explicando aqui o que ele falou no verso 10. Observe o que ele falou no verso 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Em nome desse Salvador que é nosso, em nome dessa doutrina que é de Deus, é que diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este verso então explica o que faz parte dessa salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. E a ênfase aqui é sobre a graça de Deus, a qual é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. Aqui podemos encontrar 3 ministérios da graça de Deus. O primeiro ministério, meus irmãos, da graça de Deus é que todos somos redimidos somente pela graça. Essa palavra remissão, ou ser redimido, é uma palavra muito apropriada à ação da graça de Deus em nossa vida. Uma vez que ninguém pode salvar-se a si mesmo, a graça de Deus teve que trazer e oferecer esta salvação a nós. Do contrário, não haveria ninguém salvo se Deus não tivesse tomado a iniciativa, se Deus não tivesse nos amado de uma maneira toda singular. O pastor Adam pregou há algum tempo aqui que o amor de Deus é algo inexplicável, é tão singular que a Bíblia diz: amor de uma maneira tal, uma maneira dele, uma maneira de Deus. Se Deus não tivesse nos amado dessa maneira tão pessoal, tão divina, não haveria crente no mundo, não haveria salvação, não haveria céu, não haveria eternidade, nada haveria, porque o destino de cada pessoa que nasce em cima dessa terra é a perdição. Não haveria igreja, não haveria céu, não haveria esperança se Deus não lançasse sobre cada um de nós a sua graça. Foi Ele, foi Deus que quis formar uma igreja, foi Deus que determinou a formação dessa entidade chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, e o fundador, o alicerce, a base dessa igreja seria Ele mesmo. Deus não fundou a sua igreja sobre a base de nenhum apóstolo, nenhum santo, nenhum arcanjo ou querubim. A igreja fundamenta-se no seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador, o Messias.
Então Deus ofereceu a todos os homens, toda a humanidade, todas as criaturas, a sua graça, o favor de se tornar filho. Como diz João, o Evangelho de João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso você fez, hein? Você recebeu de coração aberto Jesus Cristo. Ele passou a habitar na tua vida, Ele salvou a tua vida, mas a todos quantos fizeram isso, receberam, deu a essas pessoas o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são essas pessoas? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. A graça de Deus manifestando-se salvadora, como aquela chuva que sai caindo no terreno, molhando cada pedacinho, cada folha, cada planta, ela vai molhando, não fazendo acepção, ela vai molhando, vai abençoando. Assim a graça de Deus foi derramada em Jesus sobre todo pecador, para dar a ele o direito de ser feito filho de Deus. Esta salvação não foi uma descoberta feita pelo homem. O homem não descobriu, o homem não imaginou o método de salvação, foi o próprio Deus, foi Ele, foi Deus que revelou pela vida, pela morte e pela ressurreição de seu Filho amado Jesus Cristo, que agora há uma salvação, salvação graciosa. Não foi o homem que inventou, não foi o homem que buscou, que mereceu. Deus lançou sobre cada um de nós o direito à salvação pela sua graça. Em sua graça, Deus enviou seu Filho para nos remir. O substantivo remissão. O que é remir? Remir é pagar o preço de uma dívida, é comprar um escravo. A Bíblia diz que o ato de Deus de nos salvar foi uma compra. Ele tirou a dívida que era nossa, Ele nos remiu, pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus. Esta salvação é baseada e oferecida mediante arrependimento e fé em Cristo Jesus. Como é que uma pessoa pode ser salva? Porque Jesus morreu na cruz? Ninguém é salvo porque Jesus morreu na cruz. Ninguém é salvo porque Jesus foi sepultado. Ninguém é salvo porque Jesus ressuscitou. A pessoa é salva quando ele arrepende-se e crê em Jesus como Salvador. A morte de Cristo é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas de fato será eficiente na vida daquele que crê. Se você não crê, você é perdido. Mesmo Cristo tenha morrido, mesmo Cristo te ame profundamente, que Deus não deseja a tua morte nem a tua desgraça no inferno. Se você não aceitar, não receber Jesus como teu Salvador, você não pode ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então esta salvação é baseada mediante a oferta graciosa de Deus, mas do lado humano, há necessidade de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Existe uma necessidade universal que Deus supre em sua provisão universal aos que creem e recebem da sua graça. Se o pecado é universal e atingiu a todos,
a graça de Deus também atinge a todos que vêm a Cristo pela fé. Tito diz em verso 14 aqui, 2,14: o qual a si mesmo se deu por nós com o objetivo de remir-nos de toda iniquidade. Portanto, meu amado irmão, não há nada a dever perante Deus. Toda iniquidade foi retirada, foi paga, cada centavo. Precisamos compreender que a salvação ela é completa e tem ação completa e contínua. Eu aceito Jesus uma única vez, mas os efeitos daquele ato são por toda a eternidade. Eu não preciso estar aceitando Jesus cada semana, porque pequei, eu peguei contra Deus, preciso aceitar Jesus. Você não precisa aceitar Jesus. Talvez você precise se arrepender e voltar a Cristo, porque a vida cristã é um processo e muitas vezes nós pecamos nesse processo, nessa caminhada, mas Ele nos remiu de toda iniquidade, todo pecado poderia nos mandar para dentro do inferno. Portanto, meu irmão, acredite na obra completa que Jesus realizou na tua vida. Seja um crente fiel e obediente a Ele. Existe, meus irmãos, uma provisão universal para o pecado que também é universal. Para um grande pecador, há um maravilhoso Salvador. Ele tornou-se nosso substituto ao carregar sobre ele nossos pecados. Ele colocou sobre seus ombros o nosso pecado para nos remir, para nos perdoar. Fomos redimidos de toda iniquidade. Assim o pecado não tem ou não deve ter mais domínio efetivo sobre nós. Antes não dávamos obediência à lei de Deus. Antes éramos ímpios, pecadores, mas o Evangelho da Graça nos transformou através da pregação da palavra de Deus. Nova criatura, nova vida. Eis que tudo se faz novo quando o Evangelho da Graça nos alcança. Finalmente, nós aprendemos que nós somos, pela graça de Deus, regenerados. O verso 12 de Tito, ele fala acerca disso, quando diz 2:12: educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui nós temos um efeito da graça de Deus na vida direta do crente. Só acontece com o crente. Tem coisa que só acontece com o crente. If someone listen me, please stand. If someone are listening me, please stand up. Thanks. Thank you. Norman, thank you. Joe, thank you. Norman. No? Thank you. Thank you. Sit down. Se alguém está entendendo o que eu estou dizendo, fique em pé. Duas pessoas se levantaram e ficaram em pé. É porque eu falo inglês, eles entendem. O inglês está mais ou menos entendendo. O que eu quero provar com isso é que nem todos os homens compreendem a palavra de Deus, porque é uma linguagem diferente. É uma linguagem, a linguagem de Deus, uma linguagem que ultrapassa aquilo que o homem compreende.
Antigamente, quando ouvíamos alguma coisa de Deus, a gente não entendia, não tocava o nosso coração, e agora podemos louvar a Deus e o coração se move, a alegria vem, porque nós entendemos, porque há em nós um efeito regenerador da graça de Deus, que nos regenera, nos faz novas criaturas, mudando não somente a nossa situação, mas sobretudo, irmãos, mudando o que nós somos. É muito bom que o Evangelho nos tira do inferno e nos leva ao céu, que muda a nossa condição. Isso é maravilhoso saber, mas é melhor saber que o Evangelho muda o nosso pensamento, muda os nossos apetites, muda a nossa vontade, muda a nossa vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Um efeito devastador da graça de Deus é que Ele pega o homem imundo, aquele ser contaminado pelo pecado, e faz dele um santo, faz dele uma bênção, faz dele um homem de Deus. É a graça de Deus que regenera, que coloca naquele indivíduo a santidade, a justiça de Deus, e ele se torna essa criatura maravilhosa aos olhos de Deus e quiçá aos olhos do mundo. A mesma graça que nos redime, que nos perdoa, é a graça que nos torna pessoas novas. Deus não quer salvar pessoas tão somente. Ah, te salvei, vive, no dia hoje lá para o céu, te salvei. Não. Deus quer que nós andemos em novidade de vida por causa dessa salvação. Deus quer que o céu seja vivido aqui. Interessante que ele diz educando-nos. O verbo educar é muito interessante no original. Esse verbo aqui, educar, ele tem um sentido de disciplinar. Educar é disciplinar nesse contexto aqui. Assim somos disciplinados pela graça de Deus a nos tornar pessoas para Ele. A graça de Deus nos ensina. A graça nos leva à sensatez de uma vida de autodomínio. O crente, pela graça de Deus, ele se controla. Ele é uma pessoa controlada pela graça. Ele é piedoso, vai ter uma vida espiritual em crescimento. Os cristãos vivem no presente século no mundo, mas são pessoas do céu que vivem a lei de Deus. A graça, portanto, nos regenera, por Deus nos purifica e nos torna úteis para seu uso e glória. A graça de Deus, ela nos recompensa também. A graça de Deus nos recompensa. Esperamos a volta de Cristo. Esperamos o dia quando Cristo vai voltar. É a recompensa. É a herança sublime que cada crente tem. A volta de Cristo é a nossa herança. É a nossa esperança. É a nossa glória. É o momento da glória. Jesus volta para levar a sua igreja glorioso. Jesus volta para estabelecer o seu reino na terra. A igreja vem com ele. É um momento de glória. Isso nos é outorgado, nos é oferecido pela graça de Deus. Olha o verso 13. Finalmente ele diz aqui: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aguardando a manifestação da sua vinda. Jesus vem em poder e glória, todo olho verá, toda língua se dobrará diante dele, e nós, seu povo, estaremos
conhecimento bíblico, eu sempre ficava olhando para o céu para ver Jesus ia voltar. Acho que o Pedro já fez isso, né? Às vezes as nuvens faziam aquele negócio bonito, aquelas, para a pessoa entrar para o céu, o sol vinha por trás. Eu tinha expectativa de ver Jesus vindo nas nuvens com o poder e grande glória, cheio de cavalo branco e todos os anjos. Eu tinha muita expectativa de ver Jesus entrando. Alguém já pensou assim também? Ok, para de pensar. Porque nem o crente, nem o membro da igreja de Cristo verá Jesus vindo em glória. Sabe por quê? Porque nós viremos com Ele, andando com Ele, porque a igreja do Senhor irá para o encontro dele e voltará com Ele para reinar. Quem é que vai ver Jesus? As pessoas que estarão na terra, que se converteram ou não na época da tribulação. Esses, quando virem Jesus, vão se encurvar diante dele e vão dizer isso. Nós temos um paralelo na Bíblia, quando o grande rei babilônio Beltesazar estava realizando uma das suas festas, e já lá bêbado ele disse: manda trazer as taças do templo do Deus de Daniel, o Deus dos hebreus. Eu quero beber vinho, é na taça desse Deus, eu quero provar aquele que eu sou, o grande Beltesazar. E trouxeram as taças, botaram o vinho, e quando Beltesazar tomou o gole do vinho, de repente está na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Beltesazar se ajoelha, tremendo, diante da escritura na parede, diante de Deus. Vai acontecer a mesma coisa nessa terra. Quando os céus se abrirem, quando os anjos tocarem a trombeta e Jesus voltar com a sua igreja, com vocês, irmãos, conosco, todo joelho vai se curvar, vai se dobrar diante dele. E toda língua, querendo ou não, vai dizer: esses que miseráveis ali. Essas pessoas que não amam a Deus, que zombam de Deus, vão dizer: Ele é Deus, vão dizer porque vão ter que. Porque diante da majestade de Deus não há resistência. Até o demônio se curva perante Deus. Você não gostaria de ter sobre ti a graça de Deus? Você não gostaria de ser filho de Deus nessa noite? Aceita Jesus. Entrega o teu coração a Ele, diga: Senhor, entra na minha vida, pelo amor do teu nome, entra, Pai. Eu quero a tua graça, eu quero ser salvo por ti nesta noite, eu quero ser um crente fiel. Faça isso, porque com a boca se confessa, com o coração se acredita, creia. Deus é fiel, Ele vai te salvar, Ele vai te abençoar, Ele vai te tornar um filho dele. Que Deus abençoe. Mas, Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. A graça de Deus tornando-se salvadora de todos. E aqui, ó Pai, nós temos pessoas que necessitam dessa graça salvadora. E nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo possa trazer pessoas para a salvação, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que é maior que o nosso. Enquanto os irmãos estão orando a Deus, eu gostaria de perguntar, lançar um convite. Alguém entre nós que gostaria nesta noite de ser alcançado pela graça de Deus, entregando a Ele a sua vida, confessando Jesus como Salvador? Se alguém ergue a sua mão, vamos orar por você. Qualquer pessoa: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Alguém para Jesus nesta noite? Qualquer pessoa pode erguer sua mão. Aceitar o perdão, a salvação de Deus é a maior coisa que você pode fazer nessa vida, amor. É a maior de todas as decisões. Alguém? Ou para fazer uma reconciliação com Deus: Senhor, eu quero voltar aos teus caminhos. Eu não compreendi o tamanho do teu amor, da tua graça, mas hoje eu retorno a Ti. Deus te abençoe. Muito feliz com a tua decisão. Deus te abençoe. Mas alguém, você não vai ser chamado, Deus sabe. Basta que você faça uma manifestação para Deus te abençoar. Mas alguém? Vai baixar a mão, amado. Deus te abençoe. Graças a Deus, tem duas pessoas para Cristo assim. Santo Deus,
noite, Pai, nós compreendemos que o Senhor tem falado ao nosso coração, especialmente no coração desses dois irmãos, Pai Santo. Eu confio que eles confiaram na Tua palavra, eles obedeceram a Tua palavra, e agora estão voltando para Ti, Pai, arrependidos, querendo que o Senhor os ame, o Senhor os transforme. Estamos certos que o Senhor fará isso. Oh, Pai, muito obrigado pelas bênçãos dessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.